Hey pessoas, Bússola Pessoal Podcast começando, uma jornada emocionante de autodescoberta e desenvolvimento de marca pessoal. Te convido a se inspirar com as experiências e insights da nossa convidada especial de hoje. Ela, que é mãe do Bernardo e do Vicente, planejadora de marketing, fundadora e CEO da StratLab, empreendedora, estrategista digital centrada no cliente e especialista em marketing e vendas. Ela estuda e cria estratégias de marketing digital para empresas B2B. Ela possui Master's Degree em Marketing pela Chartered Institute of Marketing, tem especialização em liderança e estratégia pelo INSPER e Columbia University. Ela também é professora convidada da Lemonade School, FGV e ESPM, influencer para o LinkedIn e Gartner. Colabora com artigos sobre estratégias digitais e Thought Leadership para IT Forum e E-Commerce Brasil, entre outros portais. Com vocês, Fernanda Nascimento. Primeiro, muito obrigado. Achei chique. Muito obrigado pelo seu aceite, disposição e disponibilidade, Fê. Ai, André, eu que agradeço, porque quando tudo era mato, a gente já estava junto, né? Verdade. E eu tenho muito apreço pelas pessoas que estavam comigo lá quando nem tinha ideia direito do que ia ser essa minha trajetória empreendedora, mas você já era presente e eu tenho, por isso, uma gratidão enorme por todo o respeito, toda a amizade, todo o carinho durante esses 10 anos. São 10 anos já, André. Olha aí, ó, que bacana, ó. Recíproco, hein? E Fê, já aproveitando aí, já vou te passar a bola. Quem é a Fernanda aí por trás dessa bio? Quem é, na verdade, no cru aí, quem é a Fernanda? Nossa, a Fernanda, você sabe que tem uma coisa que ela é muito legal, que as pessoas, elas falam assim para mim, nossa, você só trabalha, não tem vida. E aí, de vez em quando, eu me dou conta que as pessoas só sabem de mim o que está nas redes. Só que eu não ponho o que é vida pessoal nas redes, né? Então, eu sou, como disse lá na minha bio, eu sou mãe do Bernardo e do Vicente, uma mãe que não é perfeita, que deixa pratos caírem, que faz o seu melhor, que lida com a culpa todo dia, mas também todo dia se perdoa, porque não dá para, a gente não pode ser a Mulher Maravilha. Sou esposa do Cristóvão, que também é meu sócio, e a gente completou sexta-feira passada 17 anos de casado, e agora a gente vai fazer 10 como sócios. Vou falar para você que é desafiador, mas é difícil, mas são atividades complementares, eu diria. Tipo, não sei viver sem o Cris aqui. E que mais? Sou família, sou tranquila, sou reservada, embora eu seja muito expansiva, sou reservada. Poucas pessoas entram na minha vida pessoal. Sou uma pessoa que acredito no ser humano, que acredito no coletivo, que acredito que quanto mais a gente compartilhar, mais a gente vai crescer. Enfim, são lições do empreendedorismo. Eu acho que é mais ou menos isso, viu, André? Olha, e tenho muita fé, André. Você sabe disso, né? Porque embora a gente tenha religiões diferentes, a gente fala muito de fé. E verdade, eu acredito muito que tem alguém lá em cima que sabe tudo que é bom para mim. Só preciso confiar. Uau. Olha aí quem é a Fernanda aí por trás da bio, gente. Outro ponto, Fernanda, eu queria saber quais foram aí, você pode contar pra gente um pouco de quais experiências ou até mesmo influências que, de certa forma, moldaram tanto sua personalidade quanto visão de mundo. Você teve algum aí durante a infância que te fez essa alteração, mudança para você olhar, chegar ao mundo de uma forma diferente? Eu acho que tem. E eu não acho que as coisas elas foram assim, mas eu acho que foi a maneira como eu vi as coisas, né? Então, eu sou irmã mais velha e isso me deu muita responsabilidade, né? Eu sempre tive que ser responsável. Eu sou 4 anos e meio mais velha que a minha irmã. Então, a minha família tinha de mim uma expectativa de responsabilidade que eu sempre levei a sério. Isso me fez muito independente. Eu sempre fui uma pessoa muito focada em trabalho. Eu acho que eu aprendi isso com o meu pai, que é um profissional super sério, super focado em trabalho. E a minha mãe, ela falava assim pra gente, minha mãe, que abandonou a carreira para cuidar de mim e da minha irmã,
ela sempre quis que a gente fosse livre e que a gente fizesse o que a gente tinha vontade, mesmo sendo mulher, né? Então, ela sempre incentivou a gente a ganhar, a investir na carreira, a estudar. Então, eu levei isso a sério também. Casar não era uma coisa que estava nos meus planos, entrou nos meus planos tarde. Eu me casei com 34 anos, eu fui mãe com 39 pela primeira vez. E eu acho que então, acho que é isso. É como eu falei, não é como as coisas eram, mas é como eu enxergava as coisas que foram me levando para esse lugar de independência, de determinação, de tomar decisão. Eu acho até que eu sou ruim de tomar decisão, mas acho que eu aprendi a tomar decisão e trabalhar sob pressão, porque a vida fez assim. E tem um episódio que eu acho que ele molda muito o que eu vivi nos últimos 10 anos, que foi a minha demissão depois da segunda licença maternidade. Então, com 39 anos eu tive o Bernardo. Quando o Bernardo tinha 9 meses, eu descobri que estava grávida do Vicente. E foram 2 licenças maternidade muito próximas, uma da outra. E quando eu voltei da segunda licença maternidade, eu fui demitida. Foi um período muito desafiador, né? Era um ano complexo, 2014, tinha Copa do Mundo no Brasil, eleição presidencial, não tinha para onde mandar o currículo, mas isso fez eu ter inúmeros aprendizados, assim, e fez eu entender quem eu sou, a profissional que eu não sabia, embora eu tivesse cargo alto, eu não enxergava todas as minhas virtudes. Fez eu entender quem é a profissional que eu quero ser, porque sair da corporação me fez enxergar coisas que eu não enxergava e me trouxe valores novos que eu acho que são mais relevantes para o coletivo hoje. Eu acho que os valores que eu tenho hoje, eles colaboram mais para um mundo melhor. E, enfim, aprendi a desapegar de um monte de coisas. Entre elas, André, eu acho que quando você tá na corporação, no quentinho, salarinho, CLT, todo mês chega, mesmo que você não venda e tal. É tão diferente no empreendedorismo, né? No empreendedorismo tem mês que é bom, tem mês que não é, tem ano que é bom, tem ano que não é. A prioridade é pagar salário, fornecedor, depois a gente vê se sobra para a gente. Então, isso faz com que você aprenda a viver esbanjando menos, valorizando mais como você emprega o seu dinheiro. Então, eu não acho que eu tenho uma vida... Eu não acho que eu mudei o padrão de vida, mas eu aprendi a viver de uma forma mais organizada e com menos desperdício. E eu acho que isso foi bem legal, assim. Eu dou bastante valor para isso. Que bacana, Fernanda. E aí, aproveitando aí, fala um pouquinho pra gente quais foram os primeiros passos que você deu na carreira, antes de chegar nesse ponto aí de virada. Quais foram os primeiros passos que você deu? Qual foi a universidade que você começou? Você seguiu, às vezes as pessoas mudam, né? Mas você seguiu na mesma que você se formou ou não? Teve alguma mudança? Fala um pouquinho pra gente. É legal, porque eu queria fazer... Eu sempre fui a louca da matemática, então eu gostava das matérias de exatas. E meu pai achava, ele sempre me orientava, ele falava, filha, eu acho que tem profissões que elas são mais promissoras. E eu gostava de escrever também. Ele falou, acho que você devia fazer alguma coisa tipo jornalismo, publicidade, vai estudar. Vai estudar, vê se estuda essas profissões para ver se você não se dá bem em alguma delas, né? Se alguma delas não chama a sua atenção. E na hora de eu preencher, no ensino médio ainda, quando eu fui preencher o formulário da FUVEST, na época, né? Agora é Enem, mas que a gente fazia a FUVEST, isso estou falando de 1990, 89 e 90, faz tempo, André. Eu ia preencher física e preenchi publicidade. Olha, e física e publicidade? Sei lá, eu saí da física e fui para publicidade. E voltei para casa toda feliz, falei para o meu pai, olha, eu me inscrevi para publicidade. E aí achei que não fazia muito sentido eu prestar física em outras universidades, que era mais coerente eu prestar publicidade em tudo. E assim eu fiz. Eu prestei 3 vestibulares, eu não entrei na FUVEST, eu não entrei na USP, aí eu fui fazer metodista, porque era a faculdade, eu tinha 16 para 17 anos e era a faculdade mais perto da minha casa, eu morava em São Bernardo do Campo, como eu não era maior de idade, meu pai falou, não, você vai estudar perto de casa. E aí eu fiz metodista, fiz os 4 anos de faculdade, saindo da metodista,
Eu sempre fui ambiciosa, eu entendi que para eu conseguir um cargo melhor, numa empresa melhor do que eu trabalhava, logo na Metodista ainda, enquanto eu fiz faculdade, eu trabalhei no banco, eu era caixa de banco no Banco Nacional, que era o banco do Ayrton Senna, faz tempo. E aí, ainda no banco, nos últimos anos da faculdade, eu consegui um estágio numa indústria, né? O ABC é uma região de muitas indústrias, eu consegui estágio numa indústria para marketing, aí eu fui fazer estágio. Legal. E logo eu já amarrei uma pós-graduação, porque eu achava que isso ia fazer eu ter melhores oportunidades na minha carreira. Aí eu fiz uma pós-graduação na ESPM, e quando estava terminando a ESPM, eu lembro que eu fui fazer uma entrevista para trainee na Riachuelo. Olha. Aí eu cheguei na entrevista e tinha mais ou menos uns 200 candidatos. E aí eu fui perguntar qual era o perfil dos candidatos, né? Porque eu queria entrar numa empresa legal, que fosse grande. Sim. E aí eu descobri que todo mundo era formado ou em administração ou em propaganda. A gente ainda não tinha faculdade de marketing naquela época, isso era 94, 95. Eu descobri que todo mundo fazia pós-graduação em algum lugar, que era alguma escola bacana. Eu fazia SPM, era uma escola bacana, gastava todo o meu salário na SPM e meu pai ajudava, porque era caro para o meu padrão. E todo mundo falava inglês fluente, e eu não falava inglês fluente, Andrew. Eu fiquei tão frustrada que eu saí de lá, vendi meu carro e fui para a Inglaterra. Olha isso! Eu falei, não, eu tenho que fazer agora um curso. E tinha um monte de gente que tinha MBA em algum lugar do mundo que não era o Brasil. Eu falei, cara, eu preciso agora disso. Para eu ter uma carreira bacana, eu preciso ter um curso fora do Brasil. E aí eu vendi meu carro. Meu pai, obviamente, ajudou, né? Mas assim, peguei o dinheiro que eu tinha umas amigas que estavam indo para a Inglaterra e fui junto. E aí eu fiquei mais de um ano na Inglaterra aprendendo inglês. E eu atendi também a um curso de pós-graduação. Então, depois da SPM, eu fui fazer um curso no Chartered Institute of Marketing, que você falou, que é uma complicada de falar. Mas você falou super bem. E aí eu fui fazer esse curso, porque o CIM, esse instituto, ele é como a OAB no Brasil. Para você ser advogado, você precisa ter uma certificação da OAB. Sim. Na Inglaterra, para você trabalhar com marketing, você tem que ter uma certificação do CIM. Então, esse foi o curso que eu fiz. E aí, quando terminou esse curso, depois de um ano e meio, um pouco mais que isso, aí eu voltei para o Brasil, porque lá eu não podia trabalhar, porque eu não tinha passaporte, né? Eu só tinha visto de estudante. E aí eu falei, não, agora eu preciso ganhar dinheiro, porque eu já gastei todo o dinheiro que eu tinha, preciso ganhar agora. E aí eu voltei para o Brasil, e aí que eu comecei a trabalhar, que aí foi a primeira vez que eu tive um trabalho efetivo, que eu não era... Na verdade, eu já não era estagiária na primeira empresa, eu fui efetivada, mas aí eu consegui um emprego melhor, e aí eu comecei a galgar melhores oportunidades de carreira a partir de então, até que em 2013, no final do ano, eu sou demitida, e em 2014 eu começo a empreender. E aí, nesse período todo, quando você voltou na Inglaterra, Fernanda, você já foi diretamente já trabalhar em marketing? Você já trabalhava, né, no estágio da indústria, até esse meio tempo que você foi fazer a trainee, e aí, quando você retornou, você já mergulhou direto em marketing, trabalhando em empresas voltadas para marketing, é isso? Mais institucional ou mais de marketing e vendas? Olha, quando eu voltei, eu fui trabalhar numa rede de franquias, que era a Rede Farmais, e aí lá a gente vendia franquias, né? Então, a gente fazia tanto o trabalho para aumentar o consumo das farmácias, quanto fazia o trabalho para venda de franquia. Então, tinha B2C, né? Business to Consumer, quando a gente vende para o cliente final, e tinha B2B, quando a gente vende para um outro profissional. Da Farmais, eu fui para uma indústria italiana que fazia equipamentos para produção de plástico, chamada Piovan. Eu trabalhei um tempo lá, e lá a gente também vendia, era B2B. Saindo da Piovan, eu fui para a Volkswagen, porque eu achei naquele momento que eu achava que eu precisava de uma marca forte no meu currículo para eu dar uma impulsionada. Aí eu trabalhei na Volkswagen 3 anos, e lá a gente fazia também todo o trabalho, aí era mais B2C, só que tinha bastante atividade que a gente fazia com as redes concessionárias. Legal. Então também tinha B2B. Saindo
da Volkswagen, eu fui para um grupo americano chamado Danaher, que era um grupo industrial. Eu trabalhava para as marcas de odontologia. E também a gente vendia para profissionais. Voltei para o B2B. Uhum. E daí, da Cavo, então, né, lá no grupo Danaher, eu vim para a Stratilab. Então, eu tenho um histórico já de venda, de experiência nesse universo B2B. Né? Então, que é daí que vem também a especialização da empresa que eu represento hoje, né? Porque a gente é uma agência de marketing digital B2B. B2B, uau. Nossa, Fernanda, então desses pontos... Você ia falar que a gente ia falar tanto da minha vida. Tem que falar, as pessoas têm que conhecer um pouquinho para depois a gente falar sobre esses pontos. E aí, Fernanda, alguns pontos que é interessante que a gente pode analisar aqui, né? Que foram tantos cruciais e impactaram, né? Sua trajetória aí, tanto profissional quanto pessoal. Um dos pontos que foi muito interessante é essa sua mudança, né? Influenciada pelo seu pai para ir para publicidade, que mudou totalmente quem ia fazer física, do lado para fazer publicidade ali, né? Influenciada. Mas é muito interessante esse ponto de que você realmente queria galgar novos, né, desafios, até mesmo profissão, e você analisou o perfil, né, das pessoas com o que elas tinham e se comparou, né? E aí é muito interessante esse ponto, entender onde você estava, né, autoconhecimento, entender quem está à sua volta para saber onde você quer chegar, e aí você fez, né? Realmente correu, vendeu o carro, foi para Inglaterra. Com mala e cuia, como se fala, né? De mala e cuia. Menino, e vou falar, fiz de tudo, viu? Pintei parede, limpei banheiro, cuidei de criança, cozinhei, o que precisava, o que dava para fazer, eu fazia. Mas sabe, tem uma coisa aí que você falou agora e me trouxe um insight que ele é interessante, que acho que também foi uma coisa que eu fiz quando a gente criou a Stratilab, que foi o seguinte: quando a gente está falando de carreira e quando a gente está falando para que, né, como é que a gente vai trazer novas oportunidades para a gente, eu acho que a gente precisa ter muito claro, como no marketing digital. Primeira coisa que a gente precisa se perguntar é o que eu quero com isso. Boa. Porque eu tinha muito claro lá atrás, né, lá em 94, que eu ainda estava na ESPM, e eu pensava assim, eu quero ter um cargo de liderança numa empresa. E eu quero poder crescer, né, profissionalmente nessa empresa. Então, eu tinha que pensar quem era, com esse objetivo, com quem que eu tinha que falar, quem é que eu tinha que impactar. Eu tinha que impactar gestores de empresa que pudessem me querer em seus times, né? E nisso eu estava concorrendo com pessoas que tinham... Eu precisava entender quais eram as habilidades que essas pessoas tinham, que estavam sendo exigidas pelas empresas para as quais eu queria trabalhar, né? Então, quando a gente fala de plano de marketing, a gente fala exatamente disso. O que você quer? Se você não sabe o que você quer, qualquer coisa te leva, né, num resultado ruim. E aí, se você sabe o que você quer, com quem você tem que falar para chegar nesse objetivo? Verdade. Né? Quem são seus concorrentes? Qual é o seu cenário? O que é diferencial? E aí a gente vai construindo esses passos, né, para a gente poder chegar com mais precisão no lugar que a gente deseja, que a gente almejou. Verdade, Fernanda. E aí, desses pontos que você colocou, um dos pontos que a gente sabe que é claro aqui, que foi crucial em momento de virada para o seu, foi justamente esse seu intercâmbio, né, de sair e para entender, mergulhar em aprendizado de inglês, né, e claro, se especializar, fez uma pós lá também na Inglaterra. E aí fala um pouquinho também de outros momentos, além desse, teve outro momento crucial aí que você teve de ponto de inflexão na sua jornada, tanto na carreira, ou até mesmo pode a gente já contar um pouquinho mais dessa sua ponto de inflexão de sair de uma liderança em empresas, né, parte corporativa, e montar a parte da Stratilab e entrar nesse meio aí do que é empreendedorismo e liderar um negócio próprio. Olha, vou te dizer que esse é um ponto de inflexão que eu não previ. Não previ. Meu sonho era fazer carreira em corporação. Eu achava um absurdo ter uma própria empresa. Eu achava uma loucura. Olha era isso. Tudo que eu não desejava para mim. Eu tenho uma família, assim, né? Todos os meus exemplos são de pessoas de profissionais que trabalhavam e que trabalham para outras empresas, né? Então,
na minha família, tirando os meus bisavós, que tinham comércio local, mas assim, meu avô, meu pai, minha mãe, meu sogro, sempre foram funcionários de alguma empresa ou de alguma instituição, enfim, a gente não tem empreendedor, assim, no nosso background, esqueci, sabe, no meu, enfim... Só não tenho genealogia aí. Né, não tem nenhuma herança nessa questão empreendedora. E empreender em 2014 era uma alternativa mais racional, porque quando eu perdi o emprego e não tinha oportunidade, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu montei, Andrew, eu fiz um eixo X e um eixo Y, assim. Boa. E falei assim, bom, no eixo X, eu vou classificar os meus amigos do LinkedIn nesses quadrantes aqui. E aí, o eixo X é o quanto eles eram importantes para o mercado. E o eixo Y é o quanto eu sou importante para eles. Legal. E aí eu fui colocando cada um, olha, o Andrew, o Andrew eu sou importante para ele, aí ele vai lá, né, vamos subir o Andrew. E aqui no X, o quanto que ele é importante, o Andrew é importante no mercado. Então, eu tenho aqui no Andrew alguém que pode me ajudar mais do que a minha tia, por exemplo, né? E assim eu fui organizando a minha network. Quando eu entendi quem eram as pessoas que tinham relevância no mercado e que gostavam de mim, eu fui conversar com elas, pedindo orientação para um novo momento de carreira. Não fui pedir para elas me ajudarem a arrumar emprego, eu fui pedir orientação para esse novo momento de carreira. Olha, eu estou nessa situação, se você estivesse na minha situação, pelo que você vivencia, você é um profissional que eu acho que é antenado, que está por dentro, o que você me daria de conselho? E uma dessas profissionais foi a Ana Fontes. Ela tinha sido minha líder na Volkswagen e ela tinha, naquele momento, um espaço de coworking e ela também tinha há algum tempo já a Rede Mulher Empreendedora, que era uma rede de apoio a mulheres que querem empreender. Porque o que acontece com a maioria dos empreendedores, principalmente dos pequenos, dos microempreendedores? A gente é tecnicamente bom em alguma coisa e aí a gente vai se aventurar no empreendedorismo. Veja, não é porque você é tecnicamente bom em alguma coisa que você vai ser um bom gestor, um bom empreendedor. Então, tem uma transição importante de ser feita quando você entra no empreendedorismo, que é aprender a gerir a empresa. Como é que você vai fazer essa empresa chegar no futuro? Então, eu podia ser uma ótima marqueteira, uma ótima publicitária, mas não era a minha capacidade de fazer uma boa publicidade que ia levar a minha empresa mais longe, era a minha capacidade de ser gestora da empresa. Então, a Ana entendeu lá atrás que ela precisava ajudar as mulheres a aprender, né, a gerir suas empresas. E por que especialmente, Andrew? Porque a liberdade financeira da mulher, ela é um fator determinante, por exemplo, para que a mulher deixe situações de violência doméstica. Muitas mulheres que estão em situação de violência doméstica, elas não saem dessa situação porque elas não têm como se manter, como manter os filhos. Então, a dependência financeira, ela faz dessas mulheres reféns. Por isso que a Ana entendeu que era tão importante. Tem outros aspectos. A mulher, quando ela empreende, quando ela ganha dinheiro, ela ajuda a sua comunidade. Primeiro, antes dela pensar em como ela vai juntar dinheiro para ela pensa em ajudar a comunidade. São estatísticas que a gente tem dentro desse universo do empreendedorismo feminino. Então, a Ana achou que valia a pena ela investir nisso, ela apoiar essas mulheres. E que deu certo, enfim, a rede é gigante hoje em dia, tem um trabalho maravilhoso social, tem um instituto de negócio social, que é um negócio social também que é sensacional. Mas naquele momento eu fui conversar com a Ana sobre o que ela tinha de conselho e ela falou uma coisa que para mim foi muito interessante. Ela falou, olha, Fê, você tem 42 anos, 2 filhos pequenos e os ciclos de emprego nas empresas, eles estão diminuindo. Antes as pessoas ficavam 15 anos no emprego, hoje elas ficam 5, 3, né?
Então, a movimentação, o turnover, ele é muito maior nas empresas. Ela falou, então você pensa, quanto tempo você ainda tem para que você sustente seus... Durante quanto tempo você precisa gerar renda para você levar os seus filhos até onde você quer levar? São mais de 10 anos. Ela falou, então pensa, imagina que se a cada 5 anos você tivesse que fazer uma nova transição de carreira, né? Isso ia ser bom ou não? E que a cada 5 anos você vai estar mais velha. E a gente sabe que a gente tem uma realidade que é o preconceito de idade, principalmente nas áreas de marketing, né? Com pessoas mais velhas. Ela falou assim, então, eu fui juntando as coisas... Veja, isso não é regra, tá? Ou talvez até seja, mas mesmo sendo regra, existem as exceções. Só que, racionalmente organizando todas essas novas informações que eu fui coletando, eu entendi que eu tinha mais segurança empreendendo do que voltando para o mercado de trabalho. Que não é bem assim. Acho que tem um tanto... Não é bem assim nem no mercado de trabalho, que eu não estou segura e também não significa que eu estou tão à mercê da sorte, e também não é certo que dentro do empreendedorismo eu vou estar mais protegida. Mas me pareceu mais racional. E foi por esse motivo que, então, eu lá na rede mesmo eu comecei a dar mentoria para as empreendedoras e dessa forma a Stratilab naturalmente foi acontecendo, né? E ao longo do tempo a gente foi agregando novos serviços ao portfólio, foi contratando novos profissionais com expertises diferentes, né? Novas capacidades técnicas. E, enfim, e ano que vem, já em março, agora a Stratilab faz 10 anos. Uau, que bacana. Que trajetória, hein, Fê? E uma coisa que também deixar claro que você colocou aí, e é justamente esse ponto, né? Muitas vezes as pessoas querem uma regra, algo claro, ou que alguém fale para ela o que realmente tem que ser feito. E realmente, nesse ponto que você colocou, você assumiu a responsabilidade para você, né? Você analisou qual era o seu cenário, você tomou aí orientações, né, conselhos com muitas pessoas, e aí, como você bem disse, né, não existe uma regra e tudo mais, mas analisando o seu cenário que você tinha e para a sua realidade, fazia mais sentido e era mais racional continuar com isso, porque, claro, como você falou anteriormente, você tinha um sonho e um porquê de seguir carreira na parte de corporativa. Depois, com esse turnaround aí, essa mudança totalmente de inflexão, que você teve esse ponto de inflexão forte, você conseguiu revisar e entender o seu porquê, né, e o que você gostaria de chegar. E aí, então, você conseguiu analisar aquela como uma solução viável para você naquele momento. Então, fica como lição para a gente é isso. Entender a sua realidade. Não adianta, porque a Fernanda fez isso, porque o Andrew fez aquilo, porque o Ciclano fez aquilo, que eu vou seguir porque vai dar certo. Não é por aí. Entenda quem é você, que é o ponto que você muito colocou, né? Quais são suas habilidades, seu nível técnico, mas se você quiser empreender, não dá só para ficar no nível técnico. Você precisa de muito mais habilidades, né? Ampliar o seu leque, que você não vai ficar... O que o pessoal pensa é que esse empreendedorismo de palco bonitinho, né? Que dá certo, a gente faz uma palestra, só viu lá, e como você falou, as pessoas veem no Instagram, as pessoas veem no LinkedIn, e é bonitinho. Mas ninguém vê no dia a dia, de manhã, né? Os cafés sendo passados e as noites mal dormidas, quantas vezes a gente passa acordado, ou resolvendo problema, ou terminando um trabalho, ou cuidando de filho doente com febre, ou a gente mesmo passando mal, e no dia seguinte todo mundo pleno, maquiado, enfrentando. E você, como bem sabe, mulher e mãe, né? Ou todo empreendedor tem que ser um equilibrista, né? Todos os pratos. E você, como mulher e mãe, mais ainda, né? Mas tem uma coisa que ela é importante de saber, Andrew, que pratos vão cair e tá tudo bem. Isso que é interessante. Eu acho que não dá pra gente se cobrar tanto. Você sabe que outro dia eu tenho muitos mentores. Legal. São pessoas que... Eu não sei nem falar para você qual é o valor que elas têm. Porque tem uma coisa que eu descobri no empreendedorismo. Enfim, tem valores que a gente descobre, né? Conforme a gente vai amadurecendo, vai vivenciando novas experiências. E tem uma coisa no empreendedorismo que para mim faz muito sentido. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo nesse aspecto, porque é uma das coisas que o LinkedIn faz por nós. Que é o seguinte... Muitas vezes, eu não me sinto preparado o suficiente para os desafios que eu tenho que enfrentar.
ou porque baixa aqui o impostor, ou Bem porque, enfim, eu me sinto mesmo enfraquecida frente a uma determinada a um determinado cenário, ou porque a gente acha que a gente não é, que a gente estudou menos, tem aquela coisa do FOMO, né? O fear of missing out. Ai, não sei, porque tanta coisa que acontece e eu não estou conseguindo me atualizar o suficiente. E aí, eu acho que tem um papel que os mentores fazem, que não é só falar para você quais são as melhores possibilidades, te alertar para as oportunidades e para os riscos, mostrar para você onde você é forte, onde você precisa se fortalecer. Mas tem uma coisa que os mentores fazem que eu aprecio muito, que é eles acreditam em mim quando eu não acredito. E eu acho que isso tem um valor enorme. E outro dia eu me inscrevi para um programa de aceleração de negócios e eu não passei. E aí uma das pessoas que me aconselham e que me ajudam e que me apoiam, ele ligou para mim e ele falou assim: Fê, só queria te falar uma coisa, que, puxa, você tem isso de bom, aquilo de bom, eu acho que você é sensacional para isso, sensacional para aquilo, mas tem uma coisa que talvez você precise melhorar, que é a sua paciência para chegar ao tempo certo de que o sucesso aconteça. Ele falou, então, não é que não deu certo, não era a hora de acontecer, porque, na verdade, tudo tem uma hora certa e tudo tem uma maturidade necessária, né? O negócio ele tem uma maturidade necessária para que ele aconteça da forma que você quer. Verdade. E com tantas crises que a gente passou, tantas dificuldades, enfim, pandemia, guerra, sei lá, guerra primeiro na Ucrânia, depois agora lá em Israel, Palestina, enfim, com tudo isso, nem sempre óbvio que as pessoas têm negócios que eles até esses períodos de dificuldade, essas crises, elas são benéficas. A minha empresa mesmo cresceu muito durante a pandemia por causa da digitalização dos negócios. Mas tem outras empresas em outros mercados que os cenários não são tão favoráveis dependendo de qual é a natureza da crise, né? Então, eu acho que tem essa questão, sim, da hora certa para as coisas acontecerem, porque se você cresce demais rapidamente, isso vai te trazer também inconvenientes, infortúnios, e vão ficar pontas soltas que lá na frente você vai ter que reparar, e isso vai custar dinheiro, vai custar tempo, você vai ter que voltar passos atrás para você se estruturar, porque se você cresce muito rápido, você não se estrutura o suficiente, e aí, obviamente, isso também causa problemas, né? E crescer lentamente demais, ele pode ser, né, de uma forma mais conservadora, ele pode trazer mais estabilidade, mas aí você não cresce também, leva mais tempo para você chegar aos resultados. Então, eu acho que tem isso, é bem importante nos negócios que a gente entenda qual é o panorama do nosso mercado, quais são os impactos que eles podem, que esse macroambiente ele pode trazer, esse macro cenário ele pode trazer para o nosso negócio, quais são, então, as nossas oportunidades, nossas ameaças, as fraquezas e as forças do negócio frente a esse cenário, para a gente mais ou menos entender em quanto tempo eu consigo fazer o meu negócio ter sucesso. Tem uma questão também, eu acho que no empreendedorismo, André, que é assim, é muito difícil você entender quando você acelera e quando você tira o pé do acelerador. Quando você pula dentro e quando você desiste, né? E isso, é claro que vai da maturidade, vai também até do sexto sentido, eu acredito nisso, mas você precisa ter o máximo de métricas, informações e dados possível para você fazer esse mapeamento de uma forma concreta. Então, intuição é bom, inspiração é bom, mas se a gente conseguir colocar no papel, né, os números que mostram para a gente se a gente está indo bem, se a gente está indo mal, se a gente está indo melhor que o mercado, se a gente está indo pior que o mercado, né, esses comparativos para a gente saber se está na hora de acelerar, a hora de tirar o pé,
a hora de investir ou até mesmo a hora de desistir, eu acho que isso é muito importante para o empreendedor. Não é fácil, não é fácil. E não é tão previsível. Claro que quanto mais informação você tem, se você tem estudos de mercado, do seu mercado e tal, você consegue fazer um trabalho melhor. Mas, enfim, quanto mais você conseguir colocar o pé no chão durante a sua trajetória aí na sua empresa, eu acho que mais seguro e mais protegida a gente fica, né? Uau. E aí o ponto que você colocou, Fernando, é muito interessante, e aí as pessoas têm que entender. Muitas vezes falam assim, eu quero chegar nesse ponto, vou focar para chegar lá, e às vezes não esquece de entender que tem um processo, né? Uma jornada, e aí a pessoa não aproveita o processo, que é durante o processo, durante a jornada, que você vai se fortalecendo para que você consiga estar preparado para aquele momento. É o que o pessoal fala, né? Você teve sorte. Sorte é a sua preparação para o tempo certo, né? Então, você se preparou para que no momento certo, a oportunidade chegar, você conseguisse agarrar aquela oportunidade. Porque se você não se prepara, como que você... Ponto claro que você colocou aqui. Eu consegui analisar o cenário das pessoas para que eu conseguisse ter uma carreira de sucesso e liderança na corporativa. Eu tinha que ter inglês e eu não tinha. Então, eu fui me preparar para que aí eu conseguisse oportunidades posteriormente. Então, não vai cair de mão beijada para gente. Oportunidades vão chegar, mas se você não estiver preparado, ela vai simplesmente passar, porque você pode ver o que for aí. A questão é, a gente tem síndrome de impostor, a gente se auto-sabota, né, muitas vezes, né, falando, não, tem pessoas melhores que a gente, mas às vezes a gente consegue, mesmo que essa oportunidade venha, eu vou pegar, eu vou agarrar e eu vou conseguir fazer. A diferença é que vem a oportunidade e você se acha demais, e aí quando você vai pegar a oportunidade, vai escapar pela sua mão, e aí vai ser pior para você, né, conseguir com isso aí. Aí a frustração é maior também, né? É maior. E aí, se essa conversa, ela tá te inspirando, tá te repercutindo de alguma forma em você, te convido pro famoso Triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curte aí, porque não te custa nada, vai. Comenta, eu quero saber o que você tá achando. E claro, compartilha com alguém. Eu sei que você já tem alguém em mente que você vai mandar esse episódio. E claro, se inscreve no canal. E para você não perder os próximos episódios, ativa o sininho. Fernanda, voltando, eu queria perguntar um pouquinho mais para você sobre quais são os valores, né, que te norteiam, tanto pessoal quanto profissional, que te guiam aí. Quais são os valores? Valores, que coisa. Olha, eu acho assim, que o principal valor que a gente tem é o coletivo. Uhum. Não é um valor fácil, André, porque eu sou de uma época, eu sou geração X, né? Eu sou de 72, então eu sou de uma época em que a gente não falava tanto do coletivo, a gente falava que para um ganhar, o outro tem que perder, né? Que você não pode ser o segundo colocado do mercado, você tem que ser o primeiro. Uhum. Então parece que não cabia todo mundo junto, só cabia cada um na sua caixinha. E Sim. Ao longo desse período, eu entendi que a gente só vai conseguir fazer com que todos tenham oportunidades, que o mundo seja justo, se a gente trabalhar o coletivo. E várias vezes a gente já fez isso, né? Juntos, a gente conhece, temos amigos que fazem isso. Olha, eu posso ganhar 10 sozinho, ou posso ganhar 12 vezes 1 em grupo. E aí, no final, melhor eu ganhar 12 do que eu ganhar 10. Então, eu acho que esse é um aprendizado. Quando a gente fala do coletivo, a gente fala de um monte de outras coisas. A gente fala de respeito, a gente fala de empatia, boa. A gente fala de diversidade, a gente fala de como que eu consigo viver melhor, né, dentro desse coletivo. O que isso vai me permitir? Vai me permitir tanta coisa. Vai me permitir conhecer ideias que eu não conheço, Legal. Pontos de vista que eu não conheço, vai me permitir apreciar repertórios que eu não tenho, vai me permitir ser mais inovadora, vai me permitir
observar, entender antes essas mudanças que podem acontecer. Eu adoro quando você usa os pontos de inflexão. Me faz enxergar as possibilidades de ponto de inflexão lá na frente que eu sozinha não consigo enxergar. Então, assim, e vários outros, enfim, benefícios que a gente tem quando a gente trabalha em conjunto nesse coletivo, né? Então, esses valores, esses meus valores, eles foram que meio que se reorganizando, porque quando eu comecei na corporação, mandava quem podia, obedecia quem tinha juízo, né? Tipo, lucro, 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 sabe? Em time que se mexe não tá ganhando, e isso tudo foi caindo, né, ao longo do tempo. Então, eu acho que, no fim, os valores que a gente tem, um dos principais valores que a gente tem que ter é de não lacre nada, sabe? Assim, não feche nenhuma possibilidade. O mundo, cada vez mais rápido, ele se transforma. E o meu poder de observação e de adaptação, a gente fala muito, né, de liderança adaptativa hoje em dia, o meu poder de adaptação vai fazer com que eu viva num mundo melhor, vai fazer que eu seja mais feliz, vai fazer com que eu tenha mais resultados, vai fazer com que as pessoas que estão comigo se sintam melhor do que com as outras. É isso que eu quero, que as pessoas sejam felizes, né, do ponto de vista, eu estou falando dos valores, principalmente do ponto de vista de negócios pessoais também, não dá para desassociar uma coisa da outra, mas do ponto de vista de negócio, a gente tem uma preocupação muito grande que as pessoas sejam felizes e tenham aqui as melhores oportunidades que a gente puder oferecer, juntos. Que bacana. Fê, muito legal os pontos aqui que você colocou, e vale muito a pena esse ponto realmente, né? Tá aberto, né? Entender e observar, né? Não só observar, mas tá aberto para se adaptar às possibilidades que vão surgir. Uau, muito bacana. E, Fê, fala um pouquinho para a gente sobre a StartLab, né? Você falou que começou lá por um tempo com os serviços e como que ela está hoje se posicionando no mercado. Eu sei que você tem falado bastante voltado para cliente, né? Centralizado, bastante cliente, agora voltado mais para thought leadership. Como vocês estão trabalhando agora na StartLab? Ai, que legal essa pergunta, porque aí a gente pode fazer também uma reflexão sobre os últimos tempos da gente. A StartLab é uma agência de marketing digital que, quando a gente começou, a gente atendia o cliente que tinha, né, André? Não dava muito para escolher cliente, não, porque assim, o que aparecia, né, quem confiava na gente, a gente atendia. Mas a gente já tinha essa veia B2B muito forte. Em 2014, quando a gente começou, pouquíssimas empresas B2B entendiam que o marketing digital era uma possibilidade, então meio que a gente ajudou a evangelizar o mercado, nós todos juntos, né? Você, inclusive, a gente veio evangelizando o mercado, falando, olha, o digital ele funciona também para o B2B, a gente precisa aproveitar isso. E o digital, ele, enfim, ele não caminha, né? Ele voa. A gente fala, a agência de marketing digital não tem passado, só tem presente e futuro, meu filho. Porque o que é hoje não vai ser amanhã. E o trabalho, um dos trabalhos fortes que a gente tem é de fazer as apostas, porque são tantas as tendências que você tem que testar, nem todas vão funcionar, né? Ou vamos lá, que 3 meses atrás, de um dia para o outro, a gente achou que o que ia bombar o Threads, e aí cadê o Threads? Isso não mesmo. Sei. Ou quanta sala de... Como é que chamava aquele outro que a gente se enfiou tudo lá, aquele lá que era de áudio, o André? Era o... o que teve recentemente, é verdade. Clubhouse, tem vários, né? Passamos semanas, acho que meses, todos entrando naquelas salas de áudio, cadê Clubhouse? Sei lá, não sei onde foi parar. Só os antigos, a gente foi resgatar aí, Fernando, lembra do Periscope? Teve tanta coisa que surgiu isso. Meu Deus! Então, o que a gente faz? A gente testa, porque quando virar, eu tenho que estar pronta para, né, para estar na trend também. E dentro dessa rotina da gente testar coisas novas e entender coisas novas o tempo todo para ver o que é que vai ficar, o que o cliente, né, o consumidor vai escolher, a gente, ao longo desses 10 anos, foi traduzindo a forma como a gente trabalha e
e os valores que a gente tem para o marketing digital e as vendas digitais em denominações que o mercado reconhece, né? Então, lá atrás, acho que mais ou menos em 2018, a SAP chamou a gente para ser influenciador da SAP para um programa de influencers, que foi super legal, e a gente escrevia muito sobre marketing e vendas B2B, eu não entendia muito o que eu tinha ido fazer lá na SAP. E aí, um dia, o pessoal da SAP falou assim, nossa, a gente adora essa coisa de você fazer um marketing centrado no cliente, um marketing CX. E eu, o que é marketing CX? E aí, quando eu fui estudar, eu falei, deixa eu ver o que é isso. E quando eu fui entender o que era CX no marketing e nas vendas, tinha tudo a ver com o que a gente fazia, porque é esse marketing em que você respeita o hábito de consumo de conteúdo do leitor para você escrever para ele, para você montar o seu planejamento, né, de conteúdo. Legal. Você respeita o que o seu cliente, os temas que seu cliente, em que o seu cliente tem mais interesse para você montar a sua linha editorial, enfim. Então, isso é um conteúdo, um marketing focado no cliente, né, da customer centricity, legal, né, enfim. Então, foi assim que a gente descobriu que a gente falava sobre CX em marketing e vendas, né. E aí a gente vem, porque é conteúdo humanizado, tem tanta gente interessantíssima, Laís, que fala de conteúdo, Laís Damasceno fala de conteúdo humanizado, outras pessoas, Liliane, né, a Lili fala de conteúdo humanizado, enfim. Então, acho que sim, a gente tem excelentes referências para esse conteúdo humanizado, e a gente aqui, para todas as atividades de marketing que a gente tem, seja inbound, outbound, redes sociais, blog, enfim, podcast, vídeo, o nosso conteúdo, a nossa linha editorial, planejamento de conteúdo, ele é centrado no cliente do cliente. Então, a gente fala sobre o que o cliente do nosso cliente escuta, o que ele consome de conteúdo. A partir da pandemia, no entanto, a gente teve um novo momento dessa centralidade no cliente, que é o seguinte, conforme o tempo foi passando, a gente entendeu que as marcas, elas falam muito delas mesmas a partir da ótica do que faz sentido para cada uma. Então, eu falo de mim o que eu acho que eu tenho de melhor. E os usuários, né, a audiência, no entanto, ela percebeu que quando eu escuto a opinião de alguém sobre essa marca, isso é muito mais fidedigno, é muito mais verdadeiro do que eu escutar o que a marca tem para falar dela. E aí veio a onda dos influenciadores. Na pandemia, no entanto, os executivos das empresas entenderam que, não tendo como encontrar com os clientes offline, fazer os almoços de negócio, os eventos, as feiras, os congressos, que o LinkedIn, então, era uma ferramenta, um ambiente onde eles poderiam se relacionar com esses clientes que eles não estavam se encontrando, estava todo mundo trancado em casa. Quando eles vêm para a rede, eles entendem que tem um mundo de influência dentro do LinkedIn, mas que ele é um pouco diferente desse mundo da influência do Instagram. Por quê? Porque quando a gente negocia no nível corporativo, os executivos se conversam. E desta forma, os executivos das empresas são potenciais influenciadores de seus segmentos. Sim. Quando ele é um influenciador corporativo, André, o que ele faz? Que é um trabalho até que as assessorias de imprensa fazem super bem. A gente usa os executivos da empresa como porta-vozes das novidades da empresa. Então, se eu tenho que contar alguma coisa que está acontecendo na minha empresa, eu conto através... Estou só dando um jeito aqui. Então, quando eu vou contar alguma coisa, uma novidade sobre a empresa, eu uso os meus executivos como porta-vozes dessa notícia. Mas aí, então, eles falam sobre a empresa. Legal. O modelo de influência que a gente gosta de trabalhar aqui e que se tornou uma das principais estratégias de geração de oportunidade de negócio é o que a gente chama de thought leadership. O que é a thought leadership? É quando esse executivo
ele não fala só sobre a sua empresa. Ele pode falar também da sua empresa, mas ele traz para o seu segmento as tendências, as novidades, os pontos de inflexão, o que tem acontecido, né, de interessante, resultados do que vem sendo feito, casos de sucesso. Então, ele não é um porta-voz da empresa, mas ele é um profissional antenado que, com o seu conteúdo atualizado, cheio de informações, de insights, quando ele traz as suas conclusões a respeito do que está acontecendo, das possibilidades para o que vai acontecer ainda nos seus segmentos, quando ele conta isso, e aí ele ajuda outros profissionais desse seu mesmo segmento a encontrarem soluções para suas empresas, então ele é um thought leader. É um líder de pensamento. É o cara que ajuda o mercado a entender o que tem de novo, o que vai acontecer daqui para frente. Então, essa é a principal diferença que a gente enxerga entre influenciador corporativo e o thought leader. Então, o thought leader pode também ser um influenciador corporativo. Né? E aí, frente aos resultados, como todo mundo acabou todos os executivos acabaram se posicionando no LinkedIn para fazer esse trabalho de networking, vou falar para você que antes da pandemia isso não era tão forte, né? A gente até sonhava com isso. Mas quando eles entram na plataforma e começam a escrever, eles movimentam um novo ciclo de possibilidades de negócio dentro do LinkedIn. Verdade. Porque aí o LinkedIn ele se fortalece como plataforma de negócios e não. A gente entende que ele não é um lugar para arrumar emprego, ele também é um lugar para encontrar emprego. Se bem, hein, André, que vamos contar um segredo para quem está assistindo a gente, né? Ou escutando a gente. Que eu sempre falo que é mais fácil o emprego te achar no LinkedIn do que você achar o emprego. Verdade. Isso é verdade. Né? Concordo plenamente. Então, isso é o que a gente tem feito hoje, é uma das principais estratégias que a gente usa para os nossos clientes para geração de oportunidades complexas, né? De vendas complexas. E o que a gente chama de venda complexa? É aquela venda que tem um ciclo mais longo, demora mais para eu vender, mas o ticket é muito alto. Entendi. E aí, esse papo estratégico do Thought Leader, ele faz muito sentido. Porque ele gera confiança e agrega, em quem está do outro lado. Agrega nesse ciclo, né? Exatamente. Que bacana, Fernanda. Uau, olha agora, aí. O que a gente vai vender daqui 2 anos, eu ainda não sei, estou testando. Vamos testar, né? Para ver o que pode seguir. Mas é bacana essas ondas, né? E esses ciclos que a gente vê que realmente, e algo interessante que você colocou muito bem colocado na parte de empreendedorismo, é justamente isso, né? É entender, observar quais são as tendências, aquelas que fazem sentido, e, claro, surfar naquela que dá para aquele período e que faça sentido para o que você deseja e também faz, né? Também você não vai poder... agora você está no A do P, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Vocês têm entregado serviços, são uma fileira, são agregados, está dentro do guarda-chuva do que é marketing digital e tudo mais do que vocês entregam. A diferença é que vocês vão pincelando e focando. E é isso que a gente tem como empreendedor saber. Qual é o nosso guarda-chuva e quais são as possibilidades que a gente pode também estar ajudando em oportunidade para potenciais clientes que vão te seguindo. Uau! Que aula, hein? Que bacana, hein, Fê? Foi bom, né? Mas a gente tá... eu tô gostando que a gente tá construindo junto aqui. E aí, Fê, no quadro especial que a gente tem, eu peço sempre algumas indicações, né? E aí eu quero indicações além de livro. O que você tem aí de livro, série, filme, documentário, ou até mesmo pessoas, eu sei que você já comentou algumas pessoas aqui, que te influenciam, que você pode indicar para o pessoal que está assistindo a gente? Ai, André, olha, aí depende muito, né, do que as pessoas o que elas querem para a carreira delas nesse momento. Eu estou numa fase de entender sobre liderança. E aí, uma das coisas que eu tenho lido muito sobre pontos de inflexão, tem um livro que eu gosto muito, que ele é da Rita McGrath, que ele chama Seeing Around the Corner, né? Que é o que tem para acontecer que eu não observei ainda. Esse é um livro que está aqui guardadinho.
Eu tenho certeza que quem lê vai gostar, mas para quem está preocupado com o futuro do seu negócio. A gente está escutando falar muito de inteligência artificial. Aliás, a gente está só escutando falar de inteligência artificial, generativa e tal. Eu vou indicar um estudo do Gartner sobre inteligência artificial, que saiu agora em 2023. Se você der uma busca aí no Google, você vai ver e você vai baixar. Aliás, o Gartner está com conteúdo de inteligência artificial bem legal. E tem um livro que ele já é antigo, mas eu gosto dele, que ele chama 21 lições para o século XXI, que ele é do Harari, e que foi a primeira vez que eu me assustei demais lendo sobre inteligência artificial, mas está acontecendo tudo que ele falou, e tem outras coisas, e eu acho que a gente precisa... Eu assisti a uma palestra da Marta Gabriel no RD Summit, semana passada, e ela fala uma coisa que ela é bem legal. Ela fala assim, que o importante da gente prever o caos é que a gente consegue se preparar e evitar. Bom. Né? Então, o Harari, ele fala de várias coisas que são terríveis no livro, e, aliás, quem acompanha o conteúdo do Harari nas redes, enfim, ele só continua trazendo novas referências, novos pensamentos, mas eu acho que é bem importante a gente entender o que está acontecendo para a gente mudar esse cenário, para a gente se preparar e fazer diferente. Então, é aquilo, né? Se a gente conseguir, se a gente entender e começar agora, lá na frente, todo o cenário de que tudo que é ruim que estão prevendo vai ficar só na história, né? E eu acho que aí também não tem uma referência clara, mas, enfim, eu acho que eu tenho lido bastante sobre ESG, não só do ponto de vista de governança, né? Porque eu acho que ele é bem importante e vai ser cada vez mais importante daqui para frente, principalmente por causa das novas tecnologias e de toda essa regulação de inteligência artificial e de como a gente vai usar essa tecnologia para a gente melhorar os nossos negócios. Então, eu tenho lido bastante sobre governança. Quando a gente fala da sigla ESG, as pessoas pensam no ambiental e pensam no social, esquecem da governança, mas sem governança não tem E e não tem S. Porque a gente não sustenta. Então, tenho lido bastante sobre governança, acho que tem vários sites, várias escolas que estão falando sobre governança, o IBGC, que é famoso, Dom Cabral, que é famoso, o INSPER. Eu fiz um curso no INSPER esse ano que foi maravilhoso, é um curso, enfim, que ele é um curso que ele não é tão acessível, mas ele foi um curso muito relevante para mim. Aliás, o INSPER é uma escola de grandes materiais, assim como a Dom Cabral. Então, eu tenho acompanhado, eu fiz um curso na FIENG, né, que é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, através do Instituto Evaldo Lodge, que também tem bastante conteúdo interessante para acompanhar. Então, eu sou mais da gente acompanhar os blogs e o que está acontecendo do que de ler livros, mas deixei aí dois que eu gosto. E saiu um novo também da Marta Gabriel sobre liderança para o futuro, que eu acho que eu ainda não li, mas está aqui na minha lista. Show, porque ele vai Fernanda. ser lançado, tá? Da Marta Gabriel, né? Que bacana aí, ó. Já tem várias dicas aqui, quadro especial muito bacana. Fernanda, muitíssimo obrigado pelo nosso bate-papo. O que foi enriquecedor, a gente pôde aprender muito. Realmente aí o pessoal deve estar com a cabeça explodindo aí do que vai ouvir a gente aí. Mas quero agradecer mais uma vez pela sua disposição e seu aceite, tá? Imagina, eu que agradeço, Andrew, a sua generosidade. Sempre muito generoso com os amigos, fazendo com que a gente participe das suas ideias, das suas criações, e isso tem um valor enorme, porque isso é coletivo. Obrigado, Fê. E aí, pessoal, se sua cabeça não estiver explodindo com esse bate-papo e ainda não curtiu, tá na hora da curtida da redenção. Então, curte aí, comenta, compartilha, manda para todo o grupo aí da família, dos colegas de trabalho, daquele seu cliente, para ouvir e entender um pouquinho mais aí do ambiente sobre empreendedorismo e tudo mais. E para não perder os próximos episódios, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo. Abraço!